Olá, estamos de novo aqui direto do estúdio do NetSeg na ISC Brasil 2023, último dia da feira. Já fizemos várias entrevistas, já passou por aqui integrador, distribuidor, fabricante, e a gente só está aqui graças aos nossos patrocinadores, né? Essa mesa tecnológica Shure, as câmeras da Wired, que é oferecida pela Dealer, Johnson Control, Braco, AV Group e a Abseg, que nos ajuda muito com conteúdo. Mas neste momento eu estou aqui com o Rogério Garrubo, da Concept Blindagem, com o Fábio, que também é um amigo de longa data, que está ali junto com o Rogério na Concept, na Brablin. E nós vamos falar um convite. Legal, e muito bem-vindo, gente. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo convite. E, Rogério, eu vi recentemente a sua última entrevista lá no Vino, né? E, cara, eu fiquei impressionado de ver a trajetória toda, né? Uma jornada incrível, desbravadora, que foi encontrar um nicho de mercado, né? Como você mesmo diz na entrevista, que é difícil até de explicar, né? Conta pra gente a sua relação hoje com a blindagem de veículos. Bom, eu estou inserido nisso há 24 anos, né? Então eu acho que quando eu pulei a cerca do outro lado do balcão aí para ser empreendedor, não sabia o quanto isso absorve, né? Então, há 24 anos exatamente nesse segmento, só pensando isso, só fazendo isso praticamente o tempo todo. Então hoje a gente ainda vive, respira e essa é a nossa vida. Entendo um pouco disso também, estou nessa jornada de empreendedor aí longos anos. A gente primeiro tem que gostar muito, né? Segundo, como você mesmo fala na entrevista, você larga o crachazão, né? Fica pensando duas vezes, vou largar isso. Foi o que eu fiz, né? Não, mas passou logo essa coisa. Essa sensação. E aí você hoje está num mercado, né, que na verdade é comum ao Brasil, a talvez alguns países da América Latina, mas que não é a mesma coisa nos outros países, né? Como é que você vê esse desafio de frente ao que o mundo oferece hoje? Bom, a necessidade de blindagem do Brasil é uma coisa bastante peculiar. Blindagem existe em todos os países, primeiro mundo, mas é uma coisa completamente diferente. São alguns poucos carros com nível de blindagem bastante elevado, autoridades de Estado, alguns empresários, algumas situações muito específicas que se utiliza do blindado. No Brasil, não. O filho entra na faculdade, o pai fala, olha, agora eu preciso dar um carro para o Paulinho. Ou para a Moniquinha. Mas precisa dar um carro, o blindado sempre acompanha, um carro blindado. Olha só. Então, é um sintoma, no mínimo, estranho, né? Não é saudável, não é o melhor indicador. Melhor dos mundos, não é o melhor indicador para um país. Você não deixa de ser um indicador, é um indicador. Se você, olha, quantos carros per capita se blindam no Brasil? Tanto. Quantos carros per capita se blindam na Dinamarca? Tanto. Não dá para imaginar qual que é o país mais seguro para se viver, né? Sim, então, é um indicador que pode ser usado como um índice para uma distribuição desigual, muito desigual de renda, né? Então, alguns problemas aí que a gente não soube gerenciar. A elite política brasileira não soube gerenciar ao longo dos anos. Então, a gente está numa situação de segurança bastante incomum, né? Você falando ao longo dos anos, a percepção que eu tenho é que a insegurança vem aumentando numa velocidade absurda. Já visto a necessidade da inteligência artificial deixar de ser não só uma ferramenta para o gestor de segurança, para ele ter um pouco mais de percepção, ajudá-lo na prevenção, mas estou vendo o uso da inteligência artificial para condenar, para achar o culpado, para, por exemplo, o cara veio falar aqui, não, a minha câmera é inteligente e tal, porque se a placa do carro foi roubada, a gente para o carro, topa o carro, enfim, já é uma coisa assim que vai além daquilo que a gente imagina, que é estar num lugar que você pode se sentir bem, né? Exato. Mas esse crescimento, eu acho que na realidade, se analisar o mercado, vamos falar especificamente da blindagem em termos de um recurso na área de segurança.
Tá. Né? Hoje existe um mercado, mas a proporção de... houve um crescimento muito grande no mercado de automóveis, no mercado de automóveis de luxo. Né? Quando a gente começou a blindar carro lá em 99, não existia praticamente SUVs, existiam station wagons, mas não SUVs. Verdade. Né? Então a média de valores de carro era muito... Um carro de luxo na época era um carro que custava 1/10 do que custa hoje, até em termos relativos, talvez, né? Então, o mercado está muito mais ativo. Houve uma grande evolução nisso nos últimos 20 anos e a blindagem acompanhou essa proporção, né? Pela blindagem, eu não sei se dá para dizer que hoje nós somos mais violentos do que éramos há 10 anos atrás, né? Tá. Mas pelo desejo das pessoas, falar, eu quero um carro blindado, eu preciso de um carro blindado. Até aquelas pessoas que não conseguem ter um carro blindado, o desejo aumentou. Então, isso leva a crer que essa violência que está afetando todo mundo aumentou. Mas também, talvez devido... É difícil fazer uma análise, né? Se é uma questão social que se degradou, ou se é, por exemplo, isso aqui, né? Que é algo que custa quase 10 mil reais e que você leva para cima e que todo mundo tem alguma coisa. Talvez não... Esse aqui não é de 10 mil, tá? Bem menos. Mas... que pode chegar, todo mundo está levando alguma coisa nesse grau de valor. Então, antigamente o pessoal saía de casa com o quê? Né? Uma carteira, às vezes com uns trocadinhos. E hoje todo mundo tem valor, está carregando algum valor, alguma coisa que pode ser convertida. Rogério, você faz uma reflexão aí bem importante. Dentro desses anos, você considera que a blindagem ficou mais acessível do que era tempos atrás, tendo em vista que você tinha um ticket médio do valor de blindagem que era $60 mil, $55 mil, né, há anos atrás. Acredito que quando você começou era em torno disso o preço de uma blindagem. Era em dólar, né, inclusive. Quando a pessoa ia fechar um projeto de blindagem, fala, quanto que é a blindagem? $60 mil. Boa pergunta. Era em dólar, mas como já tinha os... Mas ficou mais acessível hoje em dia, quando você traz esses valores para a atualidade e o nível de... Em termos relativos, bem mais acessível. A blindagem representa hoje, se você for comprar um carro, o que você precisa fazer para levar esse carro para casa, para chegar na tua casa com ele, para mostrar para a família, olha, compramos um carro, vamos passear na praça, vamos, né? Ver o carro novo, sentir o cheiro do couro aqui. Você precisa ter o carro pago, senão você não tira ele da concessionária, né? Você sai com ele licenciado e sai com ele segurado. Segurado, exato. E, para quem tem essa demanda, sai com ele blindado. Então, esse pacote é um pacote obrigatório. Eu não estou falando do custo de manutenção de um automóvel, que é o famoso TCO, né? Que as locadoras tanto utilizam, que vai levar em conta o custo do automóvel no decorrer da utilização dele, que é pneu, revisão, manutenção. Não, é o custo para você levar o carro para casa. A blindagem, você vai falar, não faz sentido o que você vai me falar. Parece que não, mas eu provo matematicamente que faz. A blindagem representa, do total desse custo, o preço da blindagem desse custo total vai de 5% a 20%. Olha. E não era assim. Era muito mais que eu tenho, ou na memória que ficou, eu pagava 50% do valor do carro. Exato. Mas esse cálculo que eu estou propondo é um pouco diferente. Vou fazer um exemplo. O carro, na média do que está numa blindadora hoje, custa R$700 mil. Tá. Aí você pega esse carro de 700, põe mais 100 de licenciamento e seguro, por baixo, tá? Por baixo. E põe mais 100 da blindagem. Um preço médio para um carro, de uma blindagem para um carro desse padrão. Tá. Uma blindagem de boa qualidade para um carro desse padrão. Então você vai ter ali 700, 800, 900 mil. E você, desses 900 mil que você gastou para poder entrar no carro e com ele para a tua casa, R$100 mil é da blindagem. Então 100 divide por 900, um pouco mais aí de 10%. Então, se você fizer essa conta com os carros de entrada no segmento de blindagem. Tá. Você vai chegar a 20%, 22% em alguma situação. Entendi a proporção, porque aí você diminui o valor do carro, o carro de entrada sai um pouco menos, e aí E se você pegar um automóvel que está no top ali da tabela de preço, sem contar aquelas naves muito específicas, né? Um Bentley, não estou falando de carro de 5, 6, 10 milhões. Estou falando de um carro que está ali na tabela de preço, uma Range Rover versão top, 1.600.000 por aí. Tá.
Se você pegar esse carro e fizer essa conta, vai dar, no final dessas contas, vai dar que a blindagem custa 5% 5% do valor. desse pacote. Olha Então, só. quer dizer, é caro, blindagem? É muito relativo responder. Só que a blindagem, quando você acopla uma blindagem a um carro, e essa blindagem é um carro, pega um desses carros de 1 milhão, muita tecnologia, uma baita qualidade, acabamento, um lindo carro. Se você põe uma blindagem de baixa qualidade, com matéria-prima de baixa qualidade, um processo de baixa qualidade, ele vai arrastar esse seu carro para essa qualidade. Então, por causa de 7, 8% do valor total, você perde 93%, 90% do seu carro, porque você vai ter aquele carro degradado. Cada vez que você entra nele no dia a dia, você vai ter uma tristeza e não uma alegria de estar no... É porque eu entendo que você desmonta o carro inteiro para poder fazer isso. Se você fizer isso com qualidade, né? A gente desmonta os acabamentos, né? Os acabamentos internos. O powertrain fica tudo no lugar. Tá. Mas, por exemplo, hoje a tecnologia desses carros vem avançando de uma forma avassaladora. Se a blindagem não tem uma estrutura humana e uma estrutura tecnológica para acompanhar essa evolução tecnológica dos carros, sistema de ACC, o ADAS, direção autônoma, semi-autônoma, esses recursos Novos aí. que os carros eles são afetados pela blindagem no momento que eles são, os sensores, as centrais, são muitas vezes desmontados e têm que ser remontados. Sim. Então, esse processo, ele induz algum risco. Extremamente criterioso, né, Tem que ser, Rogério? mas extremamente Mapeado. criterioso, né? Extremamente. Então, hoje um carro é um CPT, né, ambulante. Vou te cortar, mas como que um usuário de um carro de R$1 milhão consegue identificar isso na hora de escolher uma blindadora? É muito complicado, é realmente bem complicado. Eu acho que os sinais são dados, né? Mas se a pessoa ela normalmente um usuário de um carro desse já vem de longo tempo blindando, já teve experiências boas, ruins, médias, né? Já está meio vacinado. Mas se for de marinheiro de primeira viagem, eu teria que investir um bom tempo em pesquisa, mas não é pesquisar na internet. Tem sites maravilhosos, né, que às vezes o que está por trás não é tão maravilhoso e vice-versa. Sim. Então eu acho que teria que visitar a empresa, mas não só conversar com o pessoal do comercial, porque o pessoal do comercial que eu adoro essa turma, me perdoem, mas tudo é lindo sempre. Tem uma questão que é importante, isso que o Rogério falou. O que a Concept adquiriu nessa longa jornada aí que o Rogério, que veio da indústria automotiva, trouxe de conceitos, realmente na época foi disruptivos, até junto a órgãos como o IKEA, como outras assim, foi muito importante essa experiência dele como engenheiro de montadora. Então isso que ele trouxe. E o que o mercado enxerga? O mercado enxerga de alguma forma que a Concept tem um pedigree. Então mesmo na hora de revenda, na hora que você faz essas coisas, as pessoas já linkam, quem entende já linka a Concept com qualidade e segurança. Isso é importantíssimo, sabe, no setor, e é o que a gente luta para que seja de forma voluntária esse entendimento aí, né? Eu acho que o Rogério é uma das batalhas dele aí durante esse tempo todo. Deu exemplo com a nossa própria marca, ótimo. Mas tem outras marcas muito boas e o mercado tem... Né? Enxerga. Não, que o mercado enxerga e tem algumas marcas realmente muito boas. Mas para quem é marinheiro de primeira viagem, eu acho que ele vai ter que ouvir muito, questionar muito e continuar visitando, questionando pessoas distintas, empresas distintas, ouvindo de tudo, filtrando, né, tentando filtrar o máximo possível, eventualmente revisitar algumas, falar, olha, eu ouvi tal coisa aqui, eu ouvi tal coisa ali, então como que você me explica isso? Pôr na parede mesmo, até onde der. Você já recebeu algum visitante assim, né? Não, é o dia inteiro, sim, mas eles são os melhores para a gente. Por isso que a gente atende tanto o mercado corporativo, porque o mercado corporativo muitas vezes ele traz o auditor, o consultor, traz de fora, traz de Israel, traz dos Estados Unidos, traz da Alemanha. E aqui no então, Brasil, aí tem esse investimento. O corporativo tem esses recursos. O que não tem muitas vezes é pessoa física ou as empresas pequenas que não chegam a ter esse nível de recursos. Tem grandes consultores de blindagem aqui no Brasil também, que se formaram nesse mercado aqui, que vieram de outras áreas, migraram para a blindagem e estão fazendo um belíssimo trabalho. Né? Ótimo, então, bacana. Também tem.
Mas hoje você vende mais pelo adesivo que está escrito nos carros blindados, lá Concept, ou pela indicação do cliente que já é seu usuário, já é seu cliente? A indicação é um fator. A gente tem clientes que... Eu estou há 24 anos no mercado e tem vários clientes que estão há 24 anos. Legal. Né? Então isso é uma fidelidade muito grande. Agora, o que a gente fez, e não é de hoje, é passar uma certa barreira, ficar daquela coisa mais dia a dia, de falar, eu sou melhor, tenho mais qualidade e tal. Para um pouco, uma empresa que realmente ultrapassa certo patamar, começa a se preocupar com outras coisas que também são muito relevantes, e é uma sinalização. A gente fez a nossa primeira certificação ambiental com o IKEA. Nós fizemos isso em 2012. Legal. Não se falava em ESG, não existia essas 3 letrinhas juntas. Agora virou. Os computadores todos com licença da Microsoft interno, não existia nenhum mapeado. Quando a empresa começa a se preocupar com esses detalhes, a palavra compliance também não existia. Quando eu comecei a ouvir falar, me meti num INSPER lá, eu fiquei 3 meses estudando o que era, só tinha eu de engenheiro, o resto todo advogado. Mas para entender o que é o compliance, para entender o que é o ESG, cada uma das letras, quando entrou a parte do ambiental, nós já fazíamos isso há muito tempo, sem nenhuma exigência. Inclusão também, a questão de inclusão. Foi uma questão natural. Tudo isso lá atrás. O selo verde que a gente adquiriu, o mapeamento de resíduos, tudo isso que se fala hoje, a questão de compliance mesmo, transparência nos processos. A gente trabalhou com o governo, todos os processos extremamente transparentes, sem trocadilhos. A ISO 9000. Foi pioneira nas questões de certificações e foram investimentos que foram muito fortes e que está no core da Concept até isso hoje. É importante, porque você vê, eu só ouço falar, você falou em compliance, eu só ouço falar em compliance porque lá na feira que a gente faz lá em Integratec, eu atendo Siemens, Schneider, enfim, empresas que você só consegue se cadastrar como fornecedor dentro do sistema dele de compliance, que é fora da empresa. E aquilo é, para quem não é do mercado, não é economista ou advogado, como você falou, aquilo é a coisa mais chata do mundo, assim, é um negócio que o cara pede a vida da empresa de forma desnecessária, eu até diria, né, para quem quer ser apenas um fornecedor, né. Então, acho que quando você traz isso para o mundo de um prestador de serviço, a blindagem é um prestador de serviço. Sim. Né? São produtos também, mas prestador de serviço. Então, quando você traz esse mundo de prestador de serviço, que você aplica o compliance para deixar transparente toda a sua ação, teu negócio, né? E eu acredito que agora começa até a fazer mais sentido, né? O cara um carro de 1 milhão para você desmontar entre aspas, abrir todo ele, tem que realmente ter uma credibilidade por trás, né? Um selo dizendo para você, ó, pode ir, que ali você teu carro volta inteiro, né? Não, porque hoje o grande desafio, a blindagem, ela une 2 engenharias distintas e as duas têm que ser tem que ser muito bem formada, tem que ter uma expertise muito grande. Uma que é a engenharia dos materiais, para entender a questão. Norma é uma coisa complexa. Norma não é algo que... norma é como estudar uma escritura sagrada, muitas vezes ela é tão complexa que precisa de alguém para te traduzir. E normas precisa de um engenheiro, mas não é todo engenheiro que consegue traduzir. A gente conhece alguns aí no segmento, que não sou eu, né, mas que quando se fala em norma técnica, a gente inclusive tem um grupo aí que está desenvolvendo o aprimoramento da NBR 15000. Ali é coisa para especialista mesmo, né? Em lá normas, na BNT, né? Na BNT. Brasileira de Normas Técnicas. Então você precisa ter a engenharia dos materiais balísticos, do processo balístico, né, que conhece muito norma, e a engenharia automotiva também, porque existe uma matéria na engenharia automotiva que se chama dinâmica veicular. Essa dinâmica veicular é algo, posso dar um exemplo aqui, que pode se fazer a coisa ao contrário, achando que está fazendo certo. Por exemplo, quando você... A dinâmica veicular, ela é composta de um monte de equação e todas elas interligadas. Tem uma covariância ali geral com as variáveis dessas equações. Então, quando você mexe em uma, ele estraga a outra. Esse equilíbrio é muito complexo, né? Ele sai da fábrica com muita hora homem de engenharia ali para sair naquele nível de segurança, naquele nível de comportamento de um carro. Não é só a relação peso-potência. Não é só a relação peso-potência. Não, a dinâmica é o equilíbrio, né?
e ele é dinâmico. A dinâmica complica tudo. Então aquilo que numa uma obra estática ela se comporta de um jeito, diante de esforços cíclicos, ela vai se comportar de uma maneira completamente diferente. Então é o caso do automóvel, né? Então, por exemplo, você põe massa no carro. Tem um monte de mistificação com relação ao peso do carro. Tem um monte de empresa dizendo que a dela é a mais leve. Dá até para acreditar que é leve, mas quando fala que é a mais leve e a mais barata, não, é impossível, absolutamente impossível. Né? Alguma coisa vai ter um furo grande nesse processo. Mas de qualquer maneira, então você coloca uma massa no carro. Você agrega de 10% a 15%, né? Num carro a gasolina, no elétrico, que é muito mais pesado, menos, tá? É mais favorável essa proporção no elétrico. Aí, quando você coloca essa massa, uma das equações da dinâmica veicular é o coeficiente de amortecimento, que no denominador está a massa. Você põe massa, você mata um pouco desse coeficiente. Aí o cara vai lá, baixou o carro, então vamos pôr uma mola mais forte. Uma mola especial. Olha o diâmetro do arame bem mais grosso. Só que a mola, o rate dela varia na quarta potência do diâmetro do arame. Se chama arame aquela mola. Quarta potência. Então, quer dizer, o cara dobra o rate da mola. Põe lá. Aí o usuário do carro, olha, não raspa mais, até parece um kart, ficou melhor na curva. Ele ficou melhor na curva da esquina da casa dele, que ele faz a 40 km por hora. A dinâmica, as equações da dinâmica, elas começam a entrar em ebulição, começam a querer se manifestar com velocidade, que é a definição do termo dinâmica. A dinâmica veicular é que um carro fique equilibrado andando em alta velocidade. Alta velocidade, quanto mais velocidade, mais ele está longe da situação estática e mais perto da situação dinâmica. Então um carro a 100 km por hora, mesmo que tenha um monte de erro ali, foi todo degradado, todas aquelas equações, a 100 km por hora ele pode se manter bem, mas a 200 ele já está um risco, uma cadeira elétrica. Já virou. Então quando você põe essa mola mais grossa, o rate da mola está do mesmo lado da equação da massa. Então você mata um parâmetro importante da equação, que é o coeficiente de amortecimento. Porque pelo desconhecimento de uma engenharia mais avançada. Uau, tem que conhecer muito da hora. Bom, então como é que você faz isso? Mas tem que dar uma solução. E a solução purista de engenharia seria alterar todos os elementos. Mola, amortecedor, barra. E o mercado não aceita isso em termos de custo. Existem algumas dificuldades, mas para alguns modelos de carro você tem aí soluções meio que prontas, da Bilstein. Tem algumas soluções para alguns carros meio prontas, mas para a maioria não. Então, eu diria que a totalidade desses carros sai com esse negócio mais ou menos. Agora, se você conhece essas equações, você não vai agredir tanto. Então, por exemplo, eu preciso levantar o carro, não preciso aumentar o rate da mola. Mas como é que você aumenta o carro sem levantar o rate? Tem outras estratégias, a altura livre da mola. Mas também você não pode forçar muito nisso. Então você vai mexendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para não comprometer demais. Sabe aquela farra que sai com... Dá qualquer exemplo desse, agora é machista, não pode, tá falando de SG, né? Mas que você sai ali com seus amigos, vai para uma farra, você fala, não, foi só tomar um chupinho, mas na realidade... Então você vai um pouco mais manso, você não vai com sede ao pote, você não vai onde não deve ir. Entendeu o que eu quero dizer? Né? Fica só ali. Então... Você falou uma coisa importantíssima, não tem como regular isso. De um para o outro. Não tem como você nem medir, acho que nem visitando, porque é uma coisa que... Não, o problema muitas vezes, o seu fornecedor de uma mola especial não é um fornecedor OEM. Não existe um fornecedor OEM que faça mola especial para blindagem. Para alguns modelos existe, para outros não. Então você precisa pegar o seu fornecedor que não é OEM e ele quer fazer do jeito dele, quer colocar aquele arame grosso. Fala, não, a minha não, você tem que colocar com essa medida. Você tem, tem ali, então faz, não, mas não vai dar certo. Faz o que eu estou te pedindo, dá aqui para mim. Então. Entre outros fatores, o Rogério citou um importantíssimo, mas tem algo também na montagem interna que tem que ser muito respeitado, sabe? Eu sei que deflator do airbag. São detalhes assim que você precisa ficar atento a tudo para fazer, respeitando o que foi feito pela montadora e como você vai remontar aquilo, respeitando ao máximo os padrões originais do carro, né? Isso é importantíssimo. Que legal, mas que aula, cara. Eu acho que a gente ficaria aqui, que nem você falou, 6 horas falando de carro blindado, porque é muito legal. Tem muito detalhe. Conhecer coisas assim que você nem imaginava, né? Então você imagina que você me fez a pergunta, alguém que marinheiro de primeira viagem, leigo, vai visitar uma blindadora,
não sabe nem o que perguntar. Por isso que ele tem que conversar com um, conversando com e montando Aquilo, né? montando aí esse menu de questionamentos, né? Sim. Para ir se formando em termos de conhecimento e que esse processo tem um bom investimento de tempo. E muita gente não tem esse tempo, mas é importante, porque se trata de segurança. Né? Conta pra mim, quantos carros hoje você blinda por mês? Por exemplo, na Concept? Isso varia, né? Porque o mercado a gente tem que combinar com os russos. Né? Combinar com os russos é bom. O mercado ele responde do jeito que o mercado quer, não do jeito que a gente quer, né? Mas entre 60 e 70. Bastante. Não, mas já foi muito mais. Já foi muito Já. mais. Onde diminuiu? Pandemia? Pandemia. Para mim, é uma característica. Não estou falando como mercado. Estou falando para mim. Na pandemia houve uma queda porque violenta. As pessoas saíram menos ou porque foram para os seus interiores, para os seus sítios e se esconderam? Não, o que aconteceu? Eu acho que você imagina? Que eu atuava muito nesse mercado corporativo. Verdade. Uma característica. O de expatriado também é um fator que para a Concept é importante. Assim, o expatriado, quando vem de corporação, quando tem esse movimento de expatriados, geralmente o número de blindagens mês aumenta. Né? Então sentiu bastante. Foi uma queda muito maior do que isso. Isso aqui já é uma recuperação. Já é uma recuperação. Já. Tava pior. Bacana. Mas isso faz parte do empreendedorismo, que é o que você está falando, né? Não tem jeito, né? A gente acaba, por exemplo, na nossa área de eventos, eu que vivia de evento, 2019. Acho que foram 2 anos sabáticos. A empresa de evento metia uma nota em 2 anos, quer dizer, foi assim, a gente teve que se reinventar, fazer coisa nova. Fizemos uma coisa no online, mas não chegava nem perto, né? Mas esses bodes na sala, né? Eles são uma bela provocação justamente para isso, para se reinventar. Muita gente se reinventou e saiu melhor, né? Eu acho assim, hoje eu estou muito mais na condição assim, que bom que eu estou vivo, né? Porque a pandemia matou muita gente. Porque essa é a ponta final, né? E assim, não só reinvenção, mas de se manter, de se preservar ao mesmo tempo, de trazer nova solução. Cara, um prazer enorme falar com você. E assim, obrigado, Fábio, porque eu falei pro Fábio, essa notícia você me mandou na hora certa, a gente vai ter um Eu que agradeço, Luiz. É sempre bom estar com você, um profissional de tantos anos aí, respeitado, história, e tudo, né? que você faz tem credibilidade, isso é muito importante. Ninguém se mantém assim, sabe? Legal. Meu pai falava, quem tem competência estabelece e é perene. Isso aí, reputação é algo que a gente não tira. Legal, obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Foi uma honra recebê-los aqui. E já vai ficar marcado, hein? Vou dizer para o nosso leitor, nós vamos fazer uma mais extensa lá no showroom da Shure. A gente vai marcar, talvez meados de outubro, vai ser uma data boa. E a gente... Estou ansioso para conhecer esse showroom. Você vai gostar. Legal. Gente, até a próxima entrevista. Daqui a pouco a gente está de volta aí. Obrigado.